Tá Netflix. Vamos lá, pessoal, agora tá gravando. Então, olha só. Mais uma vez, pessoal, rede sem fio, toda aula é gravada, tá? Como vou terminando isso aqui, eu coloco no YouTube. Sempre, tá? Então, olha só, a gente falou sobre comunicação sem fio na primeira aula, tá? Eu não deixei nenhuma atividade para vocês na semana passada, simplesmente porque vocês já tinham um monte de coisa para fazer mesmo, então alguns tinham que entregar no trabalho, os outros estavam se aclimatando, então, né, vamos seguir o barco. E nas próximas semanas, nas 2 semanas que eu tiver de férias, eu vou deixar algumas atividades, alguns vídeos para vocês verem. E quando eu voltar, vocês vão começar a assistir as aulas junto com a galera da graduação, tá? Então, na verdade, a gente vai... A ementa geral, eu vou falar sobre 802.11, 802.15, 802.15.4 e rede celulares, pode ser que surja alguma outra coisa nesse meio do caminho, tá? Então, sobre 802.11, que é a rede do Wi-Fi tradicional, a gente vai falar um pouquinho sobre o que motiva, vai ser bem rápido, porque espero que em pleno 2019 vocês já estejam convencidos, né, que rede sem fio é uma coisa que vocês deveriam prestar atenção. E vou falar sobre o que é o Wi-Fi, de onde surge o Wi-Fi, camada nível físico, prioridade, fragmentação, coexistência. Então, a gente vai falar bastante sobre o padrão em si, estudante do padrão. Né, do padrão do I3E que a gente leu, tem 800 páginas, quem quiser ler, sinta-se à vontade. Mas isso é o capítulo 6 do Kurose. Então, o 802.11 ele fala de WLAN. Então não existe Wi-Fi. Vamos começar por aí. Se você falar Wi-Fi, você merece um tapa na sua cara. Né? Porque você está falando... Você pode falar Wi-Fi se você for sua avó. Você pode falar Wi-Fi se vai falando com um padeiro. Então você está fazendo mestrado em rede. Você diz que é um padrão de WLAN, que é de Wireless Local Area Networks. Ou seja, pô, mas eu vejo rede sem fio ligando cidades. O nome disso é gambiarra. 802.11 não é feito para ligar cidades, para redes até 100 metros de distância. Então, ele é um protocolo da família I3E 802 ponto, onde você vai ter 802.3, que é de redes cabeadas, 802.11 para redes locais sem fio, 802.15 para redes de área pessoais, que a gente vai conhecer como Bluetooth, 802.16, que é para redes de longo acesso, e vai estabelecer o nível físico e a camada MAC. A camada LLC, que vocês viram em redes, que é no capítulo 5 do Kurose, que é de Link Layer Controller, ele não é definido pelo padrão da I3E. Ele é o protocolo 802.2. Por essa família, eu quero dizer. Então, quando a gente for falar aqui no curso, eu vou estar falando sempre de camada física e de enlace. Então, quem quiser se preparar melhor para o curso, dá uma olhada no capítulo 5 do Kurose, ou 6, dependendo da edição do livro, que é a camada de enlace. Então, aí surge a Wi-Fi Alliance, que vem de Wireless Fidelity. O que quer dizer? Fidelidade é o padrão 802.11. Então, o Wi-Fi Alliance é um selo que você colocava no dispositivo do 802.11 para dizer que ele seguiu o padrão 802.11 de verdade. Por quê? Porque tinha várias empresas que não seguiam no começo. Aí você tinha produtos que eram da empresa. Que, não sei se vocês estão nessa época, mas tinha o Super G, né? Que era, se não me engano, a Teros que fazia. Que ia incríveis de velocidade, 108 MB, que na verdade tinha 2 antenas, isso nunca foi padrão, ou seja, a Teros só podia falar com a Teros. Então isso é coisa que o Wi-Fi Alliance não permitia fazer. Então, se você era 802.11 Certified, você teria certificação de que seu produto funciona com qualquer outro produto 802.11. Hoje em dia a gente vê muitos desses problemas de interoperabilidade, porque na verdade tem muitas roteadores N que eles sobem direto para 5 GHz e quicam da rede gente 2.4. Isso não é de acordo com o padrão. Então, né, foi desenvolvido nos anos 90, saindo pela primeira vez em 99, então esse ano está fazendo 20 anos, que existe o padrão de rede sem fio, e aí, o padrão mais usado até hoje foi o G, que surge em 2001, lá que é o padrão que popularizou as redes sem fio. Hoje o padrão que é mais utilizado atualmente é o N, e a gente está migrando para o AC e o AX. Tá? A gente vai falar sobre essa AX mais pra frente. Então a motivação é o seguinte, cabear é um saco. Basicamente isso. Cabear dá muito trabalho e custa muito dinheiro. O desempenho é melhor sim. Tá? Já entuba essa. O desempenho de uma rede cabeada... Bruno, senta aqui que isso vai ser legal para você assistir. Tá? Pode. Então assim, o desempenho é melhor, mas na prática você não precisa de desempenho para 90% das coisas que você está fazendo. Você não precisa de desempenho para assistir Netflix, você não precisa de desempenho para assistir, para fazer joguinho, você não precisa de desempenho para assistir para usar uma ideia, você não precisa desse desempenho todo. O que acaba que não justifica você cabear
principalmente para escritórios pequenos. Tá? Eu já contei um caso de um, se eu não me engano, não sei se é advocacia ou contabilidade, que o prédio do escritório do cara pegou fogo, ele perdeu vários documentos, perdeu máquina, perdeu tudo. Ele refez a rede dele com uma conexão semi-industrial, né, com uma conexão empresarial, né, e botou uma porrada de Chromebook. E usou o Google for Enterprise para isso. Ou seja, escrevia usando a suite do Google, ele salvava as coisas no Drive do Google, fazia tudo no Drive do Google e dane-se. Hã? A gente tá seguindo esse caminho. Não, mas esse é de propósito. Eu tomei essa decisão porque é mais barato. Primeiro, eu não quero ter nada proprietário que eu preciso utilizar. Tá? Então, tipo assim, se os documentos do Google saírem no lugar, eu consigo exportar esse negócio e identificar em alguma outra coisa. E eu não quero pagar licença de nada. Então, por exemplo, eu não tenho mais máquina Windows, não é porque eu não gosto do Windows. Até não gosto pessoalmente. Mas eu não posso pagar e eu não quero estar ilegal, nem com a universidade, nem com as coisas. Então a gente só usa software livre. As máquinas pessoais de vocês podem fazer o que vocês quiserem, isso não é problema meu. Mas dentro das máquinas do laboratório a gente só vai usar software livre por uma decisão até estratégica. Tá? Então, às vezes, o custo é proibitivo, por exemplo, se está num prédio histórico, não dá para fazer. O ambiente para instalar rede com cabeadas é difícil, por exemplo, no mato não dá para ficar instalando rede cabeada. Ou o uso da rede é temporário. Então, você vai fazer uma conferência, montar uma infraestrutura, não tem como você usar isso sem ser com uma rede cabeada. Então, na verdade, a nossa motivação vai ser para a mobilidade e o menor custo. Hoje, o dispositivo mais utilizado é o celular, né? Não tem jeito. Ou então o dispositivo é mobile, então até a Samsung está mudando a proposta dela de ambiente de interface para que o celular seja o seu único dispositivo. O Samsung DeX, ele realmente é uma proposta muito atraente para o usuário médio. Né? Imagina, ao invés de você ter um computador e ter um celular, você tem uma coisa única. Né? Isso é muito poderoso, realmente é muito poderoso. Né? O que a Samsung ainda não fez, que a Motorola já tinha feito há uns anos atrás, é uma interface para o DeX como notebook. O dia que tiver isso, bicho, a maior parte das pessoas vai desistir de usar esse negócio. Que é mentira, não estou dizendo, mas é muito interessante. Você tem um único ambiente para fazer tudo. Né? Inclusive, hoje, com o meu celular é um Xiaomi, eu gosto muito dele, mas hoje, se eu tivesse esperado mais 6 meses, eu teria comprado um S10. Pela proposta do que é o Samsung DeX. Então, assim, a mobilidade para o seu negócio é muito importante. Né? A habilidade de você estar sempre em contato com o seu dispositivo. Se você para pensar isso aqui, esse meu celular aqui, que é um celular médio, eu paguei nele $150, ele tem 6 processadores, 2 GB de RAM, que para 90% das tarefas é suficiente. Eu vejo o Netflix aqui, eu vejo se eu uso comunicação aqui, eu respondo e-mail por aqui, eu posso editar texto por aqui se eu quiser, e se eu consigo usar a interface, isso funciona. Então a mobilidade faz muita diferença. Rapidez na instalação em locais onde é proibido o uso de cabeamento, e dispensar cabos de interligação. Num ambiente de desastre faz muito sentido. Em 2010, quando a Dilma sancionou a lei do 3G, de quem incentivava o 3G, eu tinha várias ressalvas contra isso por um motivo. Porque a tecnologia do 3G, a gente vai ver que ela é um lixo, do ponto de vista protocolar. Eu, como professor de rede, não consigo dar ok para a tecnologia protocolar do 3G. Tá? Bom. E eu tinha muita crítica porque as nossas testes são muito ruins. Elas são muito melhores que a Telerge, por exemplo, mas são muito ruins ainda. Então eu tinha muitas críticas. Minha opinião muda quando eu vejo um candango, um cobrador de assistindo YouTube usando um Nokia Asha, que se vocês não sabem o que é um Nokia Asha, procurem na internet, que é um celular antiquíssimo da Nokia, um dos últimos modelos de entrada da Nokia, e o cara está assistindo YouTube a partir daquele celular usando 3G pré-pago da TIM. Eu fiquei assim, cara, olha que coisa louca, que coisa revolucionária. Você está dando acesso pro cara. Claro, mas é um acesso de merda. É um acesso horrível. Ridículo. Mas é diferente de zero. E ser diferente de zero é muito importante. E tem pesquisas aí que agora eu esqueci. Mas e cerca de os dois. A aba para garganta. 50% da conexão que você tem hoje em dia, da conectividade que você tem hoje em dia é tudo mobile. Mais de 50%. Chega até quase 60%. Passou de 50%, mas a partir de 2017 passou a ser só mobile. Uhum. Passou a ser quase a maior parte dos dispositivos hoje o sistema operacional. Não. Café você coloca. Ah, tudo bem, tá bom. Tipo assim, eu tô vendo você olhando pra mim com uma cara de sofrimento, ficar que ele tá botando água na xícara. Tá. E aí, o que acontece? Então, isso é muito importante. Então, a motivação de um curso de rede sem fio é justamente porque hoje, sem açúcar.
Já acabou? Tá bom? Iago, você é um monstro. Eu também vi que hoje em dia o mercado mobile de jogos é um dos mais importantes. Cara, olha só. Hoje, se você quer ser uma software house e você quer vender jogo, eu sempre recomendo. Faz primeiro mobile, depois você tenta para a plataforma. Primeiro que o retorno é muito mais rápido. E segundo que, cara, não é concebível em pleno 2019 ter um curso de graduação que você não saia daqui só fazendo o aplicativo mais bunda do mundo, mas fazendo um aplicativo. Hoje em dia tem empresa que já está há 10 anos com um jogo entre os grandes do mundo copiando um jogo de celular. Tipo, por exemplo, a do LoL. Eles lançaram, sei lá, 3 meses um jogo que explodiu com a telefone. Não, mas é isso, cara. O Android, o que a gente tem que entender é o seguinte, são os movimentos das coisas. Então, hoje, esse movimento mobile first é muito importante. Vocês estão vendo o iPadOS. Quem aqui viu o lançamento do iPadOS? Cara, o lançamento do iPadOS, ele transforma o iPad num computador. Com algumas limitações, mas num computador. Então, se você faz desenvolvimento web, se você faz alguma coisa que tem uma capacidade de criação, eu hoje em dia compraria um iPad. Tô falando sério. É porque aqui no Brasil não dá, né? Eu compraria um carro, não compraria um iPad. Né? Mas que é ridículo, pelo amor de Deus. Me faz mal aqui. Lá fora, é isso que as pessoas não entendem. Certos produtos aqui no Brasil têm um preço overpriced muito mais alto que deveria do que é lá fora. Se você pega um MacBook lá fora, ele custa o mesmo de um XPS. É que aqui no Brasil o dólar da Apple é R$7. Por que o dólar da Dell não é R$7? Entende? Então são coisas. Um iPad lá fora é o que eu falo. E ainda tem a relação com o salário mínimo. Se você tem um país que o salário mínimo é tipo $1.200 e um iPad é $1.000, custa um salário mínimo. O salário aqui no Brasil é R$1.000. Com R$1.000 você compra um Samsung mais ou menos. Isso que o Samsung é uma marca boa, entendeu? E mesmo assim é uma mais ou menos. Por exemplo, vocês terem noção, esse produto que veio lá do Brasil, o Galaxy 5, que eu estava fazendo review, o Galaxy Tab 5 S5e, que é de Essentials, cara, eu tô achando um produto maravilhoso, eu tô achando aquilo fantástico. 90% das coisas que eu faço no dia a dia, eu sou um professor doutor em computação, faço pesquisa, ensino, que eu programo, uso GitHub, eu consegui fazer várias das paradas só usando um negócio. É claro, meu workflow muda. Mas, beleza, dá pra fazer. Só que esse produto lá fora custa $400. Aqui no Brasil veio por R$3.000. O dólar é 7,5. 7,5. Entendam como isso faz diferença. Então, quando surge o iPadOS e a Apple diz, esse é o dispositivo que eu quero para quem cria, com o iPadOS faz todo sentido. Com o iOS era meio capenga. Com o iPadOS faz todo sentido. Você consegue agora desenvolver para a web, editar suas fotos, ou a canetinha da Apple é maravilhosa, até para anotar coisas. Então, muda o seu tipo de dispositivo. Então, esse é um movimento que as indústrias estão fazendo. O Samsung DeX para tablet transforma o seu tablet no seu computador. Então, no mesmo dispositivo você tem várias coisas. Então, por exemplo, muda a tua mentalidade. O que você faz em casa, o que você faz na rua, o que você faz aqui, o que você faz acolá. Essas coisas são importantes. Então, tudo isso aqui vem desse momento. Então, a gente já está há 20 anos discutindo isso. Só que agora amadureceu. Agora você vai ter um dispositivo para tudo. Isso, eu já tenho amigos que já faziam isso há uns anos atrás. Tem uma galera que já faz isso há muitos anos. Mas agora está virando mainstream. Então, a gente tem problemas de segurança, porque o sinal está no ar, tá? A gente tem problemas de interferência, tem problemas de ruído, de consumo de energia, a gente viu tudo isso na aula passada. Então, existem várias aplicações candidatas, né, onde isso surgiu, com voz, vídeo, estação. A verdade é, hoje rede sem fio é o padrão de comunicação. As pessoas não compram desktop, elas compram notebook. Se você vai comprar um desktop, é porque ou você já tem o hábito de usar um desktop, ou porque você quer jogar. Dificilmente você vai ter um desktop como primeira opção, porque o desktop é mais barato, porque o preço hoje em dia não justifica. A diferença não é tão grande assim. Ele não é ergonômico para longos períodos de trabalho. Realmente, o laptop não é ergonômico, mas já é uma preocupação. Eu hoje uso meu laptop em casa com um stand, um teclado e um mouse para ficar um pouco melhor. Mas é uma opção que eu fiz. Inclusive, eu roubei essa ideia do Bruno. Que ele trouxe uma vez, eu tive caralho e resolvi comprar. Meu pai perdeu. Meu pai perdeu o dele no trabalho, alguém pegou o trabalho dele, ele pegou o meu. Cara, que faz muita diferença. Então, o que também muda é o fato de existirem bandas ISM, Industrial, Scientific e Medical. São bandas livres de taxação que você pode usar sem que a faixa 2.4 GHz e 800 MHz.
que essas bandas permitiram a popularização dos dispositivos. Tanto que hoje, apesar do padrão mais coerente para IoT, internet das coisas, ser 802.15.4 ZigBee, a maior parte das placas é de 802.11, por uma questão de taxa de dados e por uma questão de custo. É muito mais barato você fazer uma placa 802.11 do que fazer uma placa 802.15.4. E também para implementar, para botar em produção, né? Porque você já tem toda a infraestrutura 802.11, que é uma nova estrutura 802.5. Tem alguns problemas em relação a isso, mas o que a gente faz é estratificar a rede. Então, o 802.11 seria a infraestrutura do Edge. A gente vai falar um pouco mais sobre o IoT nesse curso. IoT mais raiz, né? Né? Mas a ideia é justamente essa. Você teria uma tecnologia para o Edge e uma tecnologia para os sensores. 802.15.4 seria os sensores, só que com barateio, o problema vai ser sempre a bateria. 802.11, do meu ponto de vista, como pesquisador de rede sem fio, consome muita bateria. Não é ruim, mas também não é bom. Então, aplicações da tua casa, o teu escritório, aeroporto, cybercafé, hospital, onde você vai ficar periódico. Por incrível que pareça, a infraestrutura de Wi-Fi dos aeroportos melhorou bastante. E por incrível que pareça, eu prefiro as infraestruturas de Wi-Fi dos aeroportos do Brasil. Eles são muito melhores do que lá fora. É ilimitado de verdade. Pega nos aeroportos quase todos. Funciona melhor do que lá fora. Lá fora, uma hora de graça, uma hora você tendo que assistir. Então, isso são coisas que mudam. O Brasil é um país digital. A gente tem uma cultura fortemente digital. A gente não conseguiu massificar para a população como um todo. A gente tem uma cultura fortemente digital. E cybercafé é o que eu costumo dizer. O Starbucks não vende café. A gente vende Starbucks. O Starbucks está para o café, o que a Apple está para a computação. É uma experiência completa. Starbucks vem de um local onde você pode ir para um outro local onde você pode fazer uma reunião, fazer um escritório. Estou dando aula, você quer assistir? Tá. Então, isso por quê? Isso quem possibilitou foi rede sem fio. Então o Starbucks ele surge como uma cadeia de café, como tem milhões nos Estados Unidos, mas ele te oferece um ambiente Starbucks cresce. O Starbucks tem um plano de fidelidade via aplicativo, que eu sou um babaca de não ter posto no meu celular ainda, que eu tomo café como um viciado em heroína, consumo heroína, né? Tipo, então... Exatamente, gente, mas eu sou viciado em café mesmo, assim, eu não paro mais se eu quiser, eu acho que eu não consigo mais. Tipo assim, eu já não sinto nem os efeitos do café. Eu sinto efeito quando eu não tomo. Programadores são assim. Tem um programador que não consome café. Não conheço. Cadê o... Pronto. Tomar depois de você abrir a máquina. Não tomo. Porque a moça já está marcando o WhatsApp com os pais. Eu não vi, não. Eu sei. Pode nascer. Se você quiser responder para isso, assim, olha, eu conversei com o Cláudio, eu tive uma outra oportunidade, e infelizmente não vou fazer parte do projeto. O Cláudio está dando aula, assim, ele terminar a aula e ele conversa com vocês melhor. Ok. Pode falar isso. Assim, E aí eu vou dar um jeito, vou preencher, ele vai procurar uma outra pessoa, enquanto isso ele vai preencher os documentos. Tá? E aí... E a questão, né, tipo assim, dispositivos, né, que foram surgindo ao longo dos anos, para você, como os APs, né, os access points, as placas de longa distância, né, para comunicação em rede direcionada. Vocês veem, notem o seguinte, que apesar de não ser feita para longa distância, foi usado várias vezes para rede metropolitana, o que gera problemas até hoje. A gente começou com esse tipo de placa, né? Eu tenho uma placa dessa funcionando no Pentium 3 até hoje. Hoje em dia já são integradas, você já tem dispositivos USB fazendo essas placas. Mas o que é interessante é que as placas viraram placas circulares. As antenas viraram antenas circulares e justamente porque funciona. Em universidades, eu tenho um conceito, né? É claro que olha só a diferença do cenário. E nas universidades americanas, essa é uma foto de quase 15 anos atrás. As pessoas já usavam porque lá era muito barato. Aqui no Brasil começou a ficar barato quando surgiram netbooks. O Asus EFC 701, que foi um modelo inovador, que ele clonava esse netbooks dessa categoria aqui, que são netbooks educacionais. Sim, eu dou um computador por aluno. Um laptop per charge, que veio o XO. Esse aqui é um laptop da Intel, que é positivo com o de cara do nosso. Plástico quando derrete.
Uhum. A dispositivo copiou descaradamente, né? As telas eram pequenas, porque isso aqui foi feito para criança, isso aqui vai ser feito como se fosse uma lancheira, né? E era extremamente inovador. Tem uma delas ali que é a única que tem a maior tela dentro de 9 polegadas. Assim. Então, assim, esses caras aqui, eles são muito legais, eles são feitos todos emborrachados e deram origem ao Atom, né? Mas não só o Atom, como processadores ARM. Então, toda essa discussão veio do seguinte: como é que eu consigo baratear o meu ambiente de computação e consigo fazer com ele surgir em qualquer lugar? Só que aí surgiram de sincronias. Eu me lembro de um escritório em Nova York, que os caras, assim, o cara aboliu o escritório e tinha laptops, notebooks e puffs. Não funciona. Desnecessário dizer. O cara aboliu, diferentão, assim. Eu acho que a universidade tinha que ser assim. O cara entra, você dá um laptop pro cara e diz, vide-se. Tem coisas que não dá pra fazer. Você não consegue ensinar redes pra um cara só com laptop. Laptop já tá errado. Porque hoje em dia é notebook. Laptop quando eu era moleque. Mas lá fora não é notebook, lá é laptop. PC, pronto. PC resolve o problema. Eu já não sabe, pode até ser que seja, mas eu não. Porque lá todo mundo da Mac. Justo. Justo. Porque o preço justifica. O preço, isso é bizarro. O preço, eu e minha esposa tem o hábito de viajar nas férias, né? Então a gente foi para Montreal, pessoal. A gente foi lá de uma loja de eletrônicos que vendia notebooks da IBM, ThinkPads usados. Cara, máquinas até boa, $200, $300. Estou falando quase 5, 4 GB de RAM, às vezes com SSD. Não, o cara vende usado, para ele tá usado. Ele consegue um barato por 600. Essa máquina aqui que eu tenho, o Flávio fala, isso aqui é $200. Novo. $250. Novo. É ridículo. Tem máquina de $100. Mas hoje em dia quase não vende mais. Não existe mais esse inimigo, né? Não, de 10 polegadas quase não. Mas isso aqui, ele é um Chromebook. Chromebook vende. Agora só que o pessoal tá querendo telas maiores. Porque eu comprei uma Itautec quando eu viajei em 2012. Cara, tipo, foi só um ano e de repente ele parou de funcionar e ficou lá. E já era uma bomba, porque era muito lento para tudo. É uma coisa que eu notei quando eu fui comprar meu notebook, que agora o mais barato está sendo o de tela maior. Eu fui comprar o meu, eu rodei para encontrar um baratinho de 13 polegadas. Só tem 15. E se você diminuir o tamanho da tela, o preço aumenta. Exatamente. Isso tem a ver com preço também. Se você vai atrás de algo mais leve, então eles vão deixar mais caro. Não, o mercado está procurando mais computadores de tela maior, realmente porque não está mais comprando desktop. Então, se você vai ter um desktop replacer, né? Um substituidor de desktop, já você tem uma tela maior. Mas eu acho muito legal esse modelo. Porque, assim, para você estudar, até para levar para o trabalho, é muito Cara, mais prático. isso aqui é tela de toque. Isso aqui Porque o iPad, para mim, eu quase não uso porque, justamente para essa questão de teclado, para digitar e tal. Eu acho muito chato. Até a Apple agora, tipo, quando a Apple e a Samsung agora, para substituir esses problemas, eles fizeram as capas deles, são capas com teclado. E são relativamente confortáveis, não substituem teclado real. Mas assim, para você, em um ambiente de mobilidade, você até consegue viver, entendeu? Não, até por experiência própria. Assim, eu não comprava teclado de iPad porque tinha que carregar o teclado também. Exatamente. Aí quando a Apple e a Samsung lançam esses que por indução, ele usa a energia do próprio iPad, é maravilha. De vez em quando eu venho só com ele. E dá pra fazer Eu tudo. tenho que comprar um teclado desse. Ótimo. Não, é só o Mas modelo. aí é só que modelo novo. Só os modelos novos. Se você vai fazer um modelo do Dex, por exemplo, o Dex, na verdade, você pode usar o adaptadorzinho USB-C para USB, coloca o mouse teclado sem fio na sua estação de trabalho no trabalho e na sua estação de trabalho em casa, e anda com a capinha do... Mas é isso. Isso que a Samsung está... É isso que a Samsung está propondo, é isso que a Apple está propondo. Assim, tipo... Cara, é um outro modelo de computação. Não é um substituidor de desktop. É assim, você não precisa de um desktop. É isso que eles estão dizendo. Para 90% das coisas, você não precisa de um desktop. Você precisa de uma outra parada. E aí entra naquelas vantagens que você falou, realmente. Mobilidade é tudo. E você tem um computador que a bateria dura o dia todo. Às vezes até mais. Às vezes até mais que isso. Tá dentro da universidade mais 5 horas para você poder carregar. Não.
Lá dentro da universidade, inclusive, está popular agora o modelo da Duan, não sei se aqui na FRJ tem, que é o roaming universitário, que você, se você está dentro dessa rede federada, em qualquer lugar do mundo que você tiver, você consegue acessar. A gente de FRN tem, por exemplo. A gente tem, só tem lá no PESP. Se eu vou lá no PESP, eu tenho acesso com o meu ID do IFRN. A gente não conseguiu fazer isso para a universidade. Se eu vou para a Universidade de Lyon, por exemplo, lá também tem. E aí eu tenho acesso à internet. Mas aí eu contei de redes federadas, que vocês viram no capítulo 3 do curso. Então, assim, universidade se beneficia, na tua casa você se beneficia, porque o instalar carregamento em casa é um saco. Quem já teve o desprazer de fazer isso sabe que é um saco. Sabe que passar caninho, canaleta é um saco. Sabe que limpar cabo em casa é um saco. E da manutenção. Da manutenção é um saco. Se você é o cara de computação que faz isso, acaba tendo problemas, né? Então, né? Eu tive que passar o meu. Não, cara, eu troquei rede sem fio, eu uso rede sem fio pra tudo. Ponto. Eu não quero mais. Não quero me aborrecer. Não quero. Ah, Cláudio, mas é muito ruim, deixa ser. Tá bom. E se você ainda quiser fazer um negócio bonitinho, você pode fazer o esquema de passar um cabo entre os dois roteadores, que aí vai estar cabeado entre dois roteadores, coloca o mesmo SSID. Não, cara, eu uso um repetidor feliz pra caramba. Mas ainda assim funciona bem, né? Né, mas meta bom. Meta bom. Eu tive que. Cláudio, logo vai ficar com leve. O pior é que eu só uso desktop agora. Vai jogar. Pra jogar. Só que como eu mudei o quarto, e o meu antigo quarto ficava no outro apartamento no andar de cima, e no outro canto, no canto totalmente oposto, eu tive que pegar do modem e puxar um cabo por fora do prédio até o outro, no meu quarto. E eu só tenho a internet cabeada no computador. Eu preciso usar o Wi-Fi. E dali até ali não dá. O Wi-Fi tá lá caindo. Aí eu vou ter que agora, minha ideia é comprar um roteador e puxar um outro cabo do modem pro roteador. Não Mas precisa. repetidor nem sempre Cara, funciona. pega o cabo que você tá no teu computador, coloca o roteador dele como sinal de entrada e faz uma outra sua própria. Inclusive você consegue colocar um firewall. Não dá trabalho. Então, não dá É trabalho. que eu achei um roteadorzinho. Já tá com a entradinha ali pronta do cabo. É só botar isso. Então, mas isso que eu tô falando, coloca o roteadorzinho, diga um cabo Não, desktop. roteador não. Repetidor. É que o meu problema agora é que eu só tenho internet decente no desktop. No Wi-Fi, se quiser ficar deitado usando um Chromebook, não tem sinal. Aí o meu ponto é, eu vou comprar um repetidor de sinal Wi-Fi e botar do lado da cama. Não, mas isso não vai funcionar, filho. Não vai. Então por que você vai fazer? Calma, mas ele tem eu achei um repetidor que eu posso, ao invés dele repetir direto o sinal, eu posso puxar um cabo e ligar ele no cabo. Então ele não é um roteador, ele é um AP. Ele vai virar uma... Não vai virar um AP, ele é um AP. Não, ele é os dois. É porque esse que eu achei... Então, tudo bem, mas então o que você tá falando é o seguinte, ele vai funcionar como um AP. Sim. Porque o AP tradicional, não sei se todo mundo sabe, ele não tinha só sua entrada conversão. cabeada, ele era só via como ele era só um ponto sem fio. Ele é realmente um ponto que ele fazia a bridge entre a rede sem fio e a rede cabeada. É que a gente passou até a figura do faz tudo. É que o que a gente chama doméstico. de roteador doméstico, cara, é roteador, DHCP, ele é switch, DHCP, DNS, ele é tudo. Ele é Access Point, Access inclusive, Point, né? Firewall, nada. Enfim. Firewall não, mas nada ele faz. Não, ele faz faro e faz nada, só que os dois ele faz mal. É, justo. E hoje em dia, as operadoras já melhoraram bastante, porque os roteadores que vêm pré-configurados da tua operadora já são bastante bons. E já até as operadoras se adaptaram, porque no começo, quando você compartilhava a conexão com vários computadores da tua casa, a tua operadora estava fazendo o papel de operadora. Aí algumas vezes os clientes eram multados. E aí começou a dar muito problema, porque todo mundo passou a fazer isso, não faz sentido. As pessoas passaram a ter um computador pessoal, né? E não fazia sentido pagar uma conexão por computador da tua casa. A não ser que você trabalhe de casa, aí você teria mais de uma operadora na tua casa. E mesmo assim, hoje em dia, eu já sou do ponto de vista contrário. Se na tua casa acabou a conexão, você vai para um outro lugar trabalhar, bicho. Não fica em casa. Não vale a pena. Mas são modelos diferentes que vão discutir coisas diferentes. Então, se tem considerações, esse problema é um problema de área de cobertura, que o Bruno está falando, né? O desempenho do meu AP vai depender muito da construção física onde eu estou, né? Lá num prédio,
Tá, eu já vou lá. Tá, já vou lá. Então, o desempenho do AP vai depender da construção do teu prédio. As paredes vão ser, se você tem paredes muito grossas, estruturas metálicas, isso vai criar sombras. Se você tem, por exemplo, prédio histórico, que são blocos de concreto, isso é difícil. Por aquilo que pareça, papel atrapalha muito. Só imagina assim, você tem um arquivo, prédio de arquivo, um inferno, que já são paredes históricos velhos, onde essas paredes são muito grossas, os arquivos são de metal e dentro está montado de papel. Então é difícil você fazer rede sem fio nesse local. Então aqui tem só uma tabelinha das dificuldades disso, tá? Dos tijolos. Então, por exemplo, pode não parecer, mas lugares com muitas pessoas atrapalham a comunicação de sal sem fio, porque gente, em geral, é água, que tem criticidade média do ponto de vista de você bloquear coisas. Então, ser livre de cabeamento, redução de custo, automobilidade, flexibilidade. E a gente vai trabalhar com ele aqui dentro, aqui nesse padrão, que é no nível, que é meio nível da camada de enlace, que é o nível MAC, que é o controle de acesso ao meio. Ou seja, o NLC é comum, que vocês viram no capítulo 5 do Curose, continua valendo para rede sem fio. O que vai mudar é físico e MAC, que a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Os dados são transmitidos wireless, né? Ou seja, sem fio, uma rede sem fio, né? Então eu tenho um controle de acesso ao meio, então diferente do 802.3, a gente não usa o CSMA-CD, a gente vai usar uma variação chamada DFW-MAC do CSMA-CA. Enquanto CSMA-CD você fazia collision detection, aqui eu estou fazendo collision avoidance. Então eu vou evitar a colisão usando mecanismos preemptivos para isso. Enquanto no carro de cabeada você simplesmente colidia, que não é um problema, porque a gente deixou de ter colisão. Então, o que o padrão define é esse DFW-MAC, Distributed Foundation Wireless MAC, e o nível físico. Ou seja, a Petrobras vai dizer que é CSMA-CA. Não é, e a gente vai ver por quê. É bem parecido com o CSMA-CA, mas tem algumas diferenças fundamentais. A prova de concurso, em geral, diz que é CSMA-CA, mas o nome do padrão é DFW-MAC. Ok? Então, se você é meu aluno e falar que é CSMA-CA, eu vou te dar um pesco-tapa. Não quero nem saber se, pô, não fala besteira, CSMA é DFW-MAC. Originalmente ele foi feito com infravermelho e com rádio em 2.4, tá? Originalmente até 54 megabits por segundo, no 802.11n foi até 450 MB, no padrão AC e AX está indo até 2 GB. Até 10 GB, na verdade, sem fio. Como a gente não tem aplicação que precisa disso, é totalmente irrelevante, né? Porque o N já resolve 90% desses problemas. 100%. Ninguém tem nem saída de 450 megabits por segundo, cara. Tem aplicações que precisam, mas não para rede sem fio. Não, doméstico. Exatamente. Cara, é que nem o meu amigo falou, tem uma rede de 50 mega. Como é que é? Não, o Netflix fica perfeito. Meu Deus do céu. Você tem 10 megas já resolve. Você tá assistindo muito. Não, você já tá assistindo o quê? No cinema? Você tem um... Então, se você tem uma TV 120 polegadas, beleza. Né? 120 polegadas 8K, entendi. Né? Mas se você... O que você tem? Uma 32 polegadas Full HD, 15 megas já te resolve. 10 megas já... Não, e eu já tô feliz de assistir o celular, né, gente? Cada um com seu cada qual. Tá? Então, eu vou parar hoje por aqui, na quarta-feira eu continuo. E eu quero que vocês leiam o começo do capítulo 6, que eu quero que vocês venham lá no começo dessa palestra da IBM, até as 3 horas. Então, a gente vai continuar aqui. Eu quero que vocês leiam o capítulo 6, o capítulo sobre rede sem fio, a parte de 802.11, tá? E eu quero que vocês prestem atenção nos conceitos. Revisem o conceito de CSMA-CD, do capítulo 5. Vejam... Coloca para mim isso no Classroom, por favor. E quero que vocês revejam os conceitos de CSMA-CD do capítulo 5. E eu quero que vocês revejam os conceitos da aula passada, sobre interferência e tudo. E a gente vai estudar, e no capítulo 6 preste atenção sobre controle de acesso ao meio, que é o que a gente mais vai discutir. Na aula que vem eu vou começar e fechar controle de acesso ao meio. Então, Conceito de interferência. Isso, exatamente, a gente vai ver como é que é interferência. Tá? Tá, me avisa que eu vou te colocar. Então, eu vou... Por hoje chega. A gente vai assistir lá essa palestra. E a gente continua na aula.